Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar sobre as declarações com Python, tá? É um tema que não é muito trabalhado por ser algo um pouco mais simples, mas algo que definitivamente é muito importante de você saber e é o que vai te levar do próximo nível, tá? Quando você começa a estudar programação, você vai estudar sempre os mesmos fundamentos, os mesmos modos de escrever o código, isso é normal, tá? Quando você é júnior ali, você sabe ali o básico, todo mundo vai saber o básico, porque ainda que sejam cursos diferentes, o tema é sempre o mesmo, mas coisas como essa, coisas como as declarações, é o que vai te levar para o próximo degrau. Então, é o que vai te tirar do balde daquelas pessoas que sabem o básico para aquelas pessoas que já não são mais tão básicas assim, já sabem um pouco mais, você já pode confiar um código um pouco mais complexo, porque ela conhece estratégias diferentes, tá? Então, para começar, eu vou trazer as definições aqui. Os três que a gente vai trabalhar é o break, o continue e o pass, tá? O break é o mais conhecido porque ele é muito utilizado nos loops de repetição, for, while, do while, que é muito comum, tá? Mas o continue e o pass são os dois definitivamente que não são explicados na maioria dos cursos, tá? Eu já fiz alguns cursos de Python e a maioria deles não trabalha continue, não trabalha pass. Eles só falam do break e basicamente quando fala de loops de repetição, mas não aprofundam nele de uma forma um pouco melhor, certo? Então, por definição, o break sai do loop imediatamente, o continue ele é mais específico, então pula o código da interação atual e vai para a próxima interação. Então, o que significa? Meu código tem três funções. Eu rodei ele, estou na função número 1. Se a função número 1 tem um continue, ele vai pular a interação número 1 e vai para a função número 2, porque eu mandei ele continuar, tá? E o pass é um placeholder que não faz nada. Então, eu vou explicar ele com um exemplo, mas ele é basicamente para não dar algum erro, tá? Então, um exemplo que a gente pode dar do pass aqui. Se eu tenho uma função teste, por exemplo, aqui você pode ver que ela está com erro, tá? Esse erro acontece porque não tem nada aqui embaixo. Então, eu colocaria aqui, por exemplo, um x, input e por aí vai. Só que vamos supor que tem uma função que você não queira fazer nada. Você vem aqui, coloca um pass. Aí ele não tem mais erro. Ele é basicamente dizendo, ó, isso aqui pode ficar vazio, tá? Mas eu vou dar exemplos melhores ao longo do código. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar uma variável números e uma lista aqui de 1 a 10, tá certo? A gente vai trazer um laço de repetição for in range, tá? São temas muito voltados aos laços de repetição, tá? É muito difícil você usar essas estruturas fora dos laços de repetição, mas a gente vai usar aqui. Então, for número em números. Então, isso aqui significa para cada número dentro da lista geral de números. Então, para cada número dentro da minha lista geral de números, eu vou trazer algumas condições. E a minha primeira condição vai ser if número igual a 3. Então, se o número for igual a 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer um print e eu colocar aqui número 3 encontrado, pulando para o próximo. E aí é a parte importante que a gente traz o continue. Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o meu loop de repetição. Número 1 é igual a 3? Não. Vai de novo. Número 2 é igual a 3? Não. Vai de novo. O número 3 é igual ao número 3? É. Então, ele vai dizer número 3 encontrado e vai para o próximo. Então, ele vai entender isso aqui. Ó, eu encontrei o número dessa função. Não tem por que eu validar o 4, o 5, o 6, o 7. Eu sei que não vai ser. Eu sei que eu já acertei. Então, já pula para o próximo, porque não adianta eu ficar testando algo que eu sei que vai dar errado. Então, o continue é para você continuar para o próximo. A próxima validação que a gente vai fazer vai ser o 6. Então, mesma coisa, tá? Vamos trazer aqui o 6 e a gente vai trazer o print do 6. Só que o 6, ao invés de eu continuar, quando eu encontrar o 6, eu vou interromper o loop. E aí, para interromper o loop, é o break, tá certo? Então, basicamente, a estrutura que a gente está rodando. Isso aqui é igual a 3? Não. Isso aqui é igual a 3? Não. Isso aqui é igual a 3? É. Então, passa para o próximo. Eu encontrei o 3, então continua para o próximo. A próxima busca é a busca pelo 6. Encontrei o número 6? Beleza, agora eu quero interromper o loop. Tá? Então eu só quero ir até o 6, eu não quero descobrir o 9, eu não quero descobrir o 12, não quero saber, quero terminar no 6. Então quando eu chegar no 6, eu trago o break, certo? E aí o último que eu vou trazer aqui é uma condição se o número for módulo de 2.
Esse aqui é uma questão um pouco mais delicada, tá? Aqui eu trouxe essa estrutura um pouco mais destoada, tá? Eu sei que essas duas aqui, elas estão juntas e fazem sentido, mas essa aqui, ela é um pouco mais destoada porque eu quero falar sobre o PES, tá? Então, o PES é basicamente assim que a gente vai utilizar. Módulo de 2 é basicamente para você descobrir se o número é par ou não, tá? Então, números pares, todos os números pares, eles são módulos de 2. Então, isso significa que o resultado deles sempre vai ser 0. Então, se eu colocar 10 módulo de 2, vai ser igual a 0. Se eu colocar 300 módulo de 2, vai ser igual a 0. Porque todos os números pares, quando são colocados em módulo de 2, eles são igual a 0. Então, se eu sei que todos os números pares, módulos de 2 é igual a 0, eu dou um PES. Eu não necessariamente preciso colocar um print. Isso aqui é um substituto para quando você não quer colocar um print, mas você precisa colocar alguma coisa. Então você coloca ali um placeholder vazio, certo? E aí a gente pode colocar aqui um else, tá? Esse else vai dizer que o número é ímpar. Então ele vai rodar isso aqui e vai dizer assim, ó. 1 módulo de 2 é igual a 0? Não, porque 1 é ímpar, então ele vai trazer o else. 2 módulo de 2 é igual a 0? É, então dá um pass. Tá? Então, nesse caso aqui, é basicamente um substituto do print ou substituto de alguma outra função. Quando você não quer fazer nada, você coloca o pass, tá certo? E aí, por último, a gente pode colocar um print aqui e dizer que todo esse loop foi finalizado. Então, toma cuidado com essa indentação, tá? Todos os condicionais, eles estão aqui dentro e aí a gente finaliza o loop dessa maneira, tá? Então, recapitulando, tá? O código vai ser só isso porque os sistemas não são tão complexos, mas são definitivamente muito importantes. Então, continue é para continuar, break é para parar e o pass é para passar. Então, aqui no continue eu encontrei o número que eu estava buscando. Eu não preciso ficar buscando por mais porque eu sei que ele não vai estar lá. Eu já encontrei ele. Então, para de rodar esse loop aqui de repetição e vai para o próximo. O break é para finalizar por completo, então ó, encontrei os dois números que eu queria. Pode parar de rodar o loop, pode fechar todo o processo. E aqui eu vou fazer uma validação se os números são pares ou ímpares. Se eles forem pares, aí você vai jogar um PES aqui, porque eu não quero nenhuma resposta. Se os números forem ímpar, eu quero que você printe esses números ímpares para mim. Então, vamos começar rodando isso aqui. Python break.py. Roda isso aqui e ele trouxe para mim que o número 1 é ímpar, o número 3 foi encontrado, o número 5 é ímpar, o número 6 foi encontrado e o loop foi finalizado. Então você pode ver que ainda que o código seja lido de cima para baixo, ele foi rodando tudo meio que ao mesmo tempo, porque ele entendeu que o primeiro número que ele tinha que encontrar era o 3, mas ao mesmo tempo o número 1 é ímpar. Então ele validou, 1 é igual a 3? Não. 1 é par ou é ímpar? É ímpar, então ele já printou. E ele foi 3, encontrado, 5 é ímpar. Então você pode ver que os números pares ele não printou, então o 2, o 4 ele pulou, né? É porque a gente tem o PES aqui. E o 6 foi encontrado e aí ele foi interrompendo o loop. Então, basicamente é assim que funcionam as declarações, tá? O nome desse tema aqui são declarações. Então, break, continue e pass são as três principais declarações que você encontra nos loops de repetição. O break, ele é mais famoso no loop de repetição. Como eu dei o exemplo também, o pass, ele não necessariamente é obrigado a ser utilizado em loop de repetição. Você pode utilizar em outras estruturas, mas é muito comum que você encontre essas declarações dentro dos loops, tá? Porque se você for pensar, por exemplo, uma estrutura de continue, em que cenário você pode utilizar ela sem ser um loop de repetição? Porque é um cenário que você tem que estar o seu código rodando e ele tem que ir entendendo passo a passo, tá? Existem, tá? Não estou falando que não existe, mas é muito mais comum você encontrar nos loops de repetição, tá certo? Então, por essa aula é só isso. E por último, se você quiser dominar o Python, todas as áreas, todos os fundamentos, todas as especializações, confere o link aqui embaixo, porque você vai encontrar o link para o Python Pro. Um treinamento completo de tudo que você precisa saber sobre a linguagem mais poderosa do mercado. Fico por aqui e até a próxima aula.